Ontem, no final do dia, o Banco Central subiu a taxa de juros no Brasil mais uma vez e no mesmo ritmo de antes. Foi uma alta de 75 pontos base. A dúvida que havia no mercado antes é se a alta seria de 75 pontos base ou de 100. O Banco Central optou por não acelerar o ritmo da alta dos juros, na minha opinião, de forma equivocada. As pressões inflacionárias têm sido maiores do que se esperava, ou pelo menos do que a maioria esperava, e a inflação acumulada nos últimos 12 meses chegou a 8%, e a taxa de juros é pouco superior à metade do nível da inflação. Em outras palavras, a menos que a inflação caia significativamente, nós temos juros reais negativos. Isso significa que a taxa de juros, sendo menor do que a inflação, faz com que alguém que aplique o seu dinheiro para receber o que é essa taxa básica de juros, vai, depois do período que ele ficar aplicado, conseguir comprar menos do que comprava antes. Em outras palavras, a gente está estimulando demais as pessoas a consumirem e não a pouparem. Num momento em que a economia já vem se acelerando e se acelerando de forma forte por várias razões. A primeira delas é a volta do programa de auxílio emergencial, ainda que em volume muito inferior ao ano passado, e mais recentemente o anúncio de que esse programa deve ser mantido por mais tempo esse ano. A mais importante é uma normalização da atividade econômica que deve se fortalecer ao longo do segundo semestre, à medida que mais brasileiros sejam vacinados e que as preocupações com a pandemia diminuam. E isso com um detalhe que mesmo antes a economia já vinha num ritmo mais forte do que se pensava, mesmo, aliás, no momento mais complicado da pandemia, agora na segunda onda, nos meses de março e de abril. A sinalização de maio já é de uma recuperação bastante forte, os primeiros dados que nós temos, e nada indica que em abril isso vá mudar, pelo contrário. Quando você soma uma atividade econômica mais forte, mais gente sendo contratada e, portanto, voltando a ter poder de consumo e uma pressão inflacionária até agora contida exatamente por uma taxa de desemprego muito alta, a gente tem tudo para ter inflação mais alta do que tem sido projetado. Porque o preço das commodities internacionais subiu demais em dólar, praticamente de todas elas, porque não é só a economia brasileira que está crescendo mais, é a economia mundial. O crescimento projetado da economia mundial esse ano é o maior da história. Nunca a economia mundial cresceu tanto quanto acredita-se que ela vai crescer. E com um detalhe, essas previsões do crescimento da economia mundial têm sido revisadas para cima, e eu acho que elas ainda, tanto da economia mundial quanto brasileira, ainda serão revisadas para cima. Quando a gente vê que essa inflação acumulada por preços ao consumidor nos últimos 12 meses está em 8%, mas quando a gente vê o índice de preço ao produtor mais perto de 50% do que dos 8%, significa o seguinte: houve uma enorme contração de margem das empresas. Os custos subiram muito mais do que as empresas até agora conseguiram repassar para os preços. Só que, se a demanda vai voltando gradualmente, as empresas gradualmente também vão ter condição de subir esses preços e recompor essas margens. Isso vai pressionar a inflação, a menos que a gente tenha uma taxa de juros que leve, aí sim, as pessoas a preferirem poupar e investir do que consumir. Não é o caso hoje e exatamente por isso a impressão que eu tenho é que a gente vai ter mais altas de inflação, maiores ainda do que a expectativa nos próximos meses, e elevações de juros ao longo do segundo semestre e potencialmente ainda no começo do ano que vem, também maiores do que o mercado acredita. Aliás, vem sendo a direção que vem acontecendo nos últimos meses. No final do ano, o mercado achava que os juros só chegariam a 4,5%, a taxa Selic. Atualmente, a projeção já está na faixa de 5%, 6%. Eu acho que isso está muito mais para 7%, 8%, talvez até mais do que isso, entre a virada desse ano e o final do ano que vem.